do silêncio, que se faz espontâneo, natural. Somos convidados nesse momento a nos aproximarmos de estados mais satisfatórios do nosso mundo interno. O silêncio muitas vezes ocasiona a sensação de vazio para algumas pessoas, mas em outros momentos como esse, é um convite para a paz. É um convite também para o sentimento de gratidão, que é o convite que nos faz o capítulo do livro Médico Jesus, que estamos seguindo o roteiro, propondo o tema da terapia da gratidão, que é um estado satisfatório, necessário, aparentemente tão simples, mas normalmente pouco comum nas nossas condições emocionais e nosso estado afetivo. O autor nos propõe que a gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde. Entre tantas coisas que fala, nos alerta para que esse estado afetivo colabora para uma condição de uma saúde física, uma liberação de substâncias salutares para o nosso organismo. Dirá também que nós geralmente não observamos o milagre das pequenas coisas que ocorrem todos os dias em nossa vida, porque a gratidão ela se dá exatamente quando nós conseguimos capturar essas pequenas coisas. Nos chama a atenção para o fato de estarmos respirando nesse momento, que é um grande milagre. Dificilmente nos damos conta da nossa respiração, a não ser quando falta o ar por algum motivo. Quem já teve algum problema respiratório sabe da importância da respiração. Fala-nos de sentirmos as batidas do coração, que é outro milagre imperceptível na nossa vida, porque normalmente só nos damos conta de um órgão silencioso quando ele dá problema. A saúde é o silêncio do nosso corpo. Quando o nosso corpo avisa, nos chama a atenção para algum ponto, significa que ali tem algo que já não está funcionando bem. Então, essa virtude, que é a virtude da gratidão, é uma virtude rara. E como diz o termo gratidão, essa é a virtude que nasce da graça, de ter nascido de graça. Gratidão vem do latim gratia, que significa graça. Portanto, é um estado de graça. Nós nascemos e recebemos todas essas coisas. O nosso próprio corpo nos foi dado gratuitamente. Os nossos órgãos nós temos gratuitamente. No entanto, nós não nascemos gratos. Ninguém nasce grato. Nós aprendemos a ser gratos ou não aprendemos. Essa capacidade de se sentir gratificado com o que nós temos é uma aptidão psicológica, é uma capacidade que nós precisamos desenvolver. Nós só temos gratidão se nós reconhecemos tudo aquilo que nós recebemos de graça. E o primeiro bem que nós recebemos de graça foi realmente a vida. Mas dependendo de como nós ingressamos na vida,
nós somos mais ou menos gratos. Se nós não alcançarmos essa capacidade, como dizemos normalmente, nós perdemos a graça. E dizemos normalmente, há pessoas que são sem graça, que não acham graça. E a vida vira uma desgraça. Até quando uma pessoa quer ofender outra pessoa, ela diz, você é um desgraçado. Ou seja, falta a graça, falta a capacidade da gratidão. Desgraçado é aquele que não tem gratidão, que não sabe ser grato pelo que tem, que não sabe porque não aprendeu, porque não desenvolveu essa capacidade. O autor nos fala também que a doença muitas vezes sinaliza a falta de alegria na nossa vida. E a gratidão é a grande alavanca do contentamento. Certamente por isso o apóstolo Paulo afirmou ter aprendido a contentar-se com tudo. Aquela pessoa que não sabe se contentar com o que tem, ela nunca se sentirá feliz. Porque uma das questões mais importantes para nós nos sentirmos gratos é o sentimento de felicidade. Nos sentirmos felizes dentro dessas condições básicas, que é nos darmos conta de tudo aquilo de bom que nós temos nas pequenas coisas que nos pertencem. O maior obstáculo para isso, o maior obstáculo para a felicidade das pequenas coisas é o medo. É o medo que nós temos nas mais variadas formas. O medo de ser humilhado, o medo de ser desprezado, o medo de não ser amado, o medo de ser abandonado, de ser desamparado, de ser odiado. São aquelas expectativas negativas diante da riqueza e da abundância da vida. E quais são as condições básicas, então, para desenvolvermos essa aptidão à felicidade, para a gratidão? Nos parece que uma primeira coisa importante é a aceitação emocional da realidade da vida, da realidade das coisas. Aceitação de que o mundo não se dobra à nossa vontade. Nos darmos conta que na nossa onipotência muitas vezes queremos muito mais do que é possível. E talvez um segundo ponto seja então reconhecer emocionalmente que o conflito ele é inevitável na nossa vida. Porque quando nós nos percebemos que estamos diante de situações que nos impõem limites, nós entramos em conflito. E muitas vezes as pessoas pensam que para se sentirem felizes e gratas, todas as coisas deveriam ser boas, todos os momentos deveriam ser agradáveis. Mas sabemos que a vida não é assim. Constantemente estamos nos deparando com circunstâncias desagradáveis. Então, o terceiro ponto é exatamente aceitar emocionalmente a incompletude da nossa condição humana. Desejar as coisas é muito importante, a capacidade do desejo, mas é impossível realizar todos os desejos, exatamente porque nós somos incompletos, somos limitados diante das circunstâncias. Quando nós aprendemos a desenvolver essa capacidade de percebermos que são nas dificuldades que nós aprendemos a valorizar o que temos, é que nós passamos a exercitar na nossa mente uma condição nova. Por exemplo, em dias como os da nossa estação, que nós estamos vivendo, do verão, frequentemente nos pegamos
nos queixando do calor excessivo. Quantas pessoas podem não estar aqui hoje porque o dia está muito quente? Mas outras pessoas podem pensar, sim, está quente, mas eu estou usufruindo do ventilador que diminui esta sensação desagradável. Há pessoas que no verão se queixam que está quente, no inverno que está frio, em dia de chuva porque está chovendo. E tem outras pessoas que no verão se sentem felizes porque é um contraponto dos dias frios do inverno. Outras que se sentem bem no frio porque é uma variação dos dias quentes do verão. Algumas pessoas que têm aptidão para a felicidade são capazes de reconhecer que as chuvas são necessárias exatamente para não termos as secas. São duas posturas emocionais completamente diferentes. A primeira pessoa, aquela que acha ruim tudo o que acontece, ela está fadada à infelicidade, porque ela não sabe reconhecer que em tudo há bom e ruim. Somos nós que escolhemos no que queremos nos fixar. Talvez por isso Jesus, na sua magnitude, na sua grandeza de espírito, modelo e guia para a humanidade, aceitou vir a um planeta com tantas mazelas. Ele, diante da perfeição que já lhe fazia parte, poderia ter se queixado completamente das condições que encontrou aqui, começando pelas condições morais do planeta, o escárnio das pessoas, a má vontade dos discípulos, a maledicência, a maldade. No entanto, o Mestre manteve-se feliz. Trouxe a maior mensagem de esperança da história da humanidade. Ensinou-nos um caminho para a felicidade. E despediu-se da vida física, dizendo que iria aguardar um reino para nós. Pelo amor que Ele nos dedicou, pelo exemplo que Ele nos deu, sem nunca ter se queixado, senão apenas amado. É que nós hoje nos sentimos gratos pela vida, gratos por estarmos exatamente onde estamos, sem que isso signifique uma acomodação preguiçosa, mas sobretudo que significa um estado de contentamento, de que temos muito mais do que aquilo que nos falta. Que esse mesmo Mestre, que nos deu a vida em abundância, nos ensine a desenvolver em abundância a nossa capacidade também da gratidão. Que a sua paz esteja conosco abundantemente, hoje e sempre. Que assim seja.